Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês. A tabela horária de um movimento uniforme é a seguinte. Tá. Determine a função horária do movimento e construa o gráfico do espaço em função do tempo. Então veja só, essa tabela ela me traz que informação? Ela me fala do tempo, tá? Aqui então nessa linha está falando tempo, 0, 1, 2, 3 até o 6. E aqui está o S em metros, ou seja, a posição em metros. Então, no tempo 0, a posição era 2. No tempo 1, a posição era 5. No tempo 2, 12, 3, 17 e assim por diante. Tá? Então, é isso que essa tabela está me dando. Informações de tempo e posição. Determine a função horária do movimento e construa o gráfico. Construa o gráfico do espaço em função do tempo. Então, vamos ver. A função horária e o gráfico eles falam da mesma coisa, tá? São simplesmente maneiras diferentes. Na verdade, o gráfico é o desenho da função horária. É equação do primeiro grau, lá de matemática, tá? Equação do primeiro grau. Só que aqui, essa equação, ou seja, essa função do primeiro grau, né? Não é equação do primeiro grau, é função do primeiro grau, tá? Da matemática, ela aparece aqui em forma de função e gráfico. Talvez, se você está estudando no primeiro ano, talvez você ainda não tenha visto esse assunto, porque esse assunto de função do primeiro grau é um pouquinho mais adiante, né? Eu até estou dando aula disso também, e eu sei que isso vai ser dado um pouquinho mais, mas você vai conseguir entender aqui muito bem, tá? Eu vou explicar com o maior detalhe possível. Então é o seguinte, função horária é o quê? Na física, função horária é S é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo, tá? A função horária do movimento uniforme. Posição vai ser a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, para montar a função horária, eu preciso colocar os dados, que é a posição inicial e a velocidade do móvel, tá? Do objeto que está se movendo de acordo com essa tabela horária aqui. Então, a posição inicial é a posição quando o tempo é zero. Tá vendo o zero aqui? O zero refere-se ao tempo zero. Então, aqui da tabela, a gente pode ver aqui, ó, a posição no tempo zero. Então, a posição é o quê? 2. Então, S0 é igual a 2, o quê? Metros. Como é que eu sei que está metros? Está aqui, ó, S, entre parênteses, metros. Beleza. E a segunda coisa que eu preciso para montar a função horária é a velocidade. E a velocidade eu também vou tirar do quadro. Como é que é a velocidade aqui? Bom, então veja, no tempo 0, ele estava na posição 2. Depois de 1 segundo, ele foi para a posição o quê? 7. Espera aí, ele estava na 2 e foi para o 7. Então, ele foi 5 metros para frente. Né? 2 mais 5, 7. Então, ele fez 5 metros em 1 segundo. Vamos ver aqui agora. Do tempo 1 ao tempo 2, mais 1 segundo. Ele estava no 7, vamos somar. 7 mais 5, né, que eu fiz aqui, 7 mais 5, 12. Opa, então aqui ele também fez 5 metros em 1 segundo. E aqui, 12 mais 5, 17. Também 5 metros em 1 segundo. 17 mais 5, 22 em 1 segundo. 22 mais 5, 27 em 1 segundo. 27 mais 5, 32 em 1 segundo. Então a velocidade dele está sendo o quê? 5 metros a cada segundo. 5 metros por segundo. Bom, eu tendo a posição e a velocidade, agora eu monto a função horária. S é igual a 2 mais 5 vezes o tempo. Aí você pode falar assim, mas o sinal da velocidade é positivo ou negativo? É só ver aqui. À medida que o tempo passa, ele vai para a frente. Ele não volta, ele vai para frente. Então, se ele vai para frente, é positivo. É um movimento progressivo. Tá? Então, essa é a função horária. Agora, e o gráfico, como é que é? Bom, o gráfico é o desenho gráfico no plano cartesiano dessa função. Tá? Mas eu, na verdade, não preciso da função se eu tenho a tabela aqui, porque a tabela relaciona todos os tempos em função, ou melhor, todas as posições em função do tempo. Então, como é que a gente faz isso? Eu pego e faço dois eixos. O eixo horizontal é o eixo do tempo, e o eixo vertical é o eixo da posição. E eu vou localizar aqui, ó, no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e etc. Certo? O tempo é em segundos, conforme está aqui na tabela. Tempo em segundos. Então, no tempo 0, qual era a posição? 2, né? Depois 7. Então, eu também vou colocar aqui, ó,
Só que aqui vai até 32, né? Então eu vou fazer de 5 em 5, ó. Vamos fazer aqui 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e etc. Tá? Então, S em metros e o tempo em segundos. Então, agora eu vou localizar os pontos nesse plano cartesiano que relacionam o tempo e a posição. Então, no tempo 0, a posição era 2. Então, se aqui é 5, né? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui é o 0, a origem. Então, no tempo 0, nessa direção, a posição era 2. Se aqui é 5, então vamos dizer que a posição 2 é aqui, ó. Então, esse é o primeiro ponto, tá aqui, ó. T0, S2. Agora no T1, S7. Então, aqui, ó, vai ficar aqui, ó, né? 5 até o 10, 7. Agora, mas é nessa direção e nessa direção. Então, tá aqui mais um ponto. No T2, S12. Então, aqui é o 10, o 12 vai estar aqui, ó. Então, S12, T2. Está aqui mais um ponto. T3, S17. Está aqui o 15, 17 aqui, ó. Tá vendo? Todos os pontos estão ficando alinhados, ó. 4 no 22. Aqui. 5 no 27. Tá vendo que os pontos estão alinhados? No T6, S32. Tá? Aqui, ó. Eu fiz todos os pontos dessa tabela eu coloquei aqui no gráfico. Precisava? Não, não precisava. Eu podia ter colocado só o primeiro e o último e traçado uma reta, porque fica numa reta aqui, ó. Ó. Esse é o gráfico, né? Aqui na tabela para até aqui, mas eu, considerando que o movimento vai continuar, então eu posso prolongar aqui, ó. Tá? Então, o gráfico é isso. É uma região no plano cartesiano que tem todos esses pontos aqui, ó, relacionados, o T e o S, entendeu? Aí você fala, mas não era só os pontos? Não, porque o móvel, ele passa do 0 a 1 segundo, aqui no meio segundo, ele chega em algum lugar. Tá? Ele chega 2,5, né? Então, vou dar 2 mais 2,5, 4,5. Aqui, 4,5, aqui, quase no 5, tá aqui, ó. Então, todos esses pontinhos aqui representam o movimento do móvel de acordo com essa tabela, tá? Agora, vamos ver o contrário. A posição de uma bicicleta varia no decorrer do tempo, como mostra o gráfico abaixo. Está aqui. Determine a função horária do movimento da bicicleta. Então, agora eu tenho o gráfico, como esse caso aqui, eu tenho o gráfico, e do gráfico eu vou tirar a posição inicial e a velocidade. Certo? Não é isso que ele quer? Ah, não, ele quer a função horária. Sim, mas a função horária, para montar a função horária, que a gente precisa? Da posição inicial e a velocidade. Então, do gráfico, eu tenho que tirar essas duas informações. Então, como é que eu vou fazer? Então, olha, lembra que aqui é o tempo, certo? Tempo 5, então, 4, 3, 2, 1 e o 0. Esse aqui é o tempo 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, no tempo 0, o gráfico está onde? Está aqui. E essa posição do gráfico representa a posição 0. Então, S0, ou seja, a posição inicial é 0 metros. Por quê? Porque ele está aqui na origem. Ó. Veja que esse gráfico aqui, ele não estava na origem, ele começou na posição 2, olha lá. Ó. Posição 2, por isso que ele começou um pouquinho para cima do 0. Agora, esse daqui não, ele está começando no 0. E a velocidade? A velocidade, eu vou observar o deslocamento pelo tempo. Certo? Lembrando que velocidade é o quê? É variação da posição pela variação do tempo. Ou seja, o deslocamento tá? Pelo tempo. Isso que é velocidade. Então, veja, aqui ele não mostra ponto a ponto que nem aqui, né? Aqui eu podia ver, ó,
foi do 2 até o 7 em 1 segundo, do 7 até o 12 em 1 segundo, né? Ou melhor, eu vi da tabela. Mas aqui eu consigo ver 1 a 1. Ah, eu até posso tentar, mas pô, que incerteza, né? Vamos ver aqui, pô, que incerteza. E aqui, que incerteza, não tenho certeza. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o deslocamento total, ó, porque esse ponto aqui eu sei. Esse ponto é o tempo 5 e a posição 15. Então, eu sei que ele foi do 0 até o 15, tá? Ele foi da posição 0 até a posição 15. Em quanto tempo? Então, na posição 0, ele estava no tempo 0. E na posição 15, ele está no tempo 5. Então, é isso que eu vou colocar aqui, ó. Então, a velocidade é o quê? É o deslocamento. O deslocamento foi do 0 ao 15, né? Então, a gente faz final menos inicial. Lembrando que delta em física é sempre final menos inicial. E o que é final? É o tempo 5. E o que é inicial? É no tempo 0. Então, ΔS é a posição final, 15, menos posição inicial, 0. Tá? Dividido pelo ΔT. Agora, o tempo final menos tempo inicial. O tempo final é 5 e o tempo inicial é 0. Então, 5 menos 0. Então, 15 menos 0, 15. 5 menos 0, 5. E 15 dividido por 5 dá 3. 3 o quê? Metros por segundo. Está aqui, ó, metros e segundo. Então, a velocidade é 3 metros por segundo. E a posição inicial é o quê? 0. Então, a função horária vai ser o quê? S igual, né? Lembrando que função horária, como essa daqui, ó, tá? Que eu fiz aqui. S é S0 mais velocidade vezes o tempo. Então, eu vou substituir direto. S vai ser S0. 0 mais velocidade 3, tá? Positivo 3 vezes o tempo. Por que é positivo? Porque, veja, à medida que o tempo passava, a posição dele ia ficar cada vez maior. Então, ele foi para frente, né? Enquanto o tempo passou, ele foi para frente. Então, é mais, velocidade positiva. Só que 0 mais 3t é o quê? 3t. Então, eu posso escrever essa função horária sendo simplesmente S é igual a 3t. Uma função horária bem simplesinha. Tá bom, gente? Se você tem dúvidas sobre alguma parte dessa resolução, ponha nos comentários. Dá um joinha, se inscreva no canal e compartilha. Ah, e aciona ali o sininho, porque esse ano eu vou estar colocando bastante vídeo, tá? Bastante vídeo de toda a física, de todo o ensino médio. Então, para você receber e ficar acompanhando, aprendendo, aciona o sininho aí de notificações, tá bom? É isso aí e até a próxima.